Olá, boa noite. Me pegaram aí meio entortado aqui, né? Porque com alegria estamos recebendo, conforme lhes havia prometido, a presença do Vladimir Polísio. Quando nós o convidamos, foi por conta de um novo lançamento de um livro, e a gente faz questão de, toda vez que isso acontece, trazer para vocês esse livro. Bom, antes de mais nada, obrigado pela sua audiência, obrigado por mais uma vez você estar em casa nos recebendo. Eu te peço licença, deixa eu entrar na tua casa por essa meia hora, a fim de nós tratarmos dos assuntos pertinentes à doutrina espírita. E com muita alegria a gente vem fazendo isso, né? Eu disse a vocês que no mês de dezembro nós faríamos um mês voltado até culminarmos com o Natal, não é? Quando falaremos de uma forma bem ostensiva, baseado até no Evangelho de Lucas, onde nós vamos abordar, conforme Maria, mãe do Cristo, passou para o Lucas e ele escreveu para nós, ficou para a posteridade, e nós vamos falar um pouquinho. E como o lançamento do livro do nosso amigo tem um pouco a ver com essa preparação para a vinda de Jesus à Terra, nós vamos então, com muita alegria, na noite de hoje, você participando ao vivo, basta você deixar o seu nome e o seu telefone e você vai ser sorteado para receber um desses livros. Eu vou pedir para o Rodrigo, se é que dá para fazer isso, né, Rodrigo? Uma aproximação do livro, você acha possível? Ou vai ficar meio atrapalhado? Fica atrapalhado? Tá bom, o Rodrigo disse que não vai dar para nós fazermos isso, então eu vou deixar aqui um pouco no alto e vou dizer, nem tudo foi contado, Vladimir Polísio vai nos falar. Vladimir, conversávamos fora do ar um pouco a respeito do conteúdo deste novo livro. Eu começo te perguntando, como surgiu a ideia de escrever esse livro, Nem Tudo Foi Contado? Nem tudo foi contado sobre o que, Vladimir? Você pode nos dizer em breves palavras ou não? Claro. O livro está baseado nas informações contidas no Velho Testamento. E por que escolhemos? As coisas acontecem ou vão acontecendo. E foi feito um apanhado em tudo o que ocorreu, de acordo com as velhas escrituras, antes da chegada de Jesus à Terra. Fizemos uma abordagem e nem tudo foi contado, porque nem tudo o que está ali é do conhecimento, especialmente daqueles que não cultivam o hábito de ler tanto o Evangelho quanto os assuntos relacionados com o Velho Testamento. É sabido, né, Vladimir, que o espírita, de um modo geral, ele está mais, assim, focado no Evangelho do Cristo, no Novo Testamento, então, nos evangelistas, nas passagens vindas desse momento da presença do Cristo na Terra. Muitos somos nós, os espíritas, que de fato não nos atemos muito ao Antigo Testamento, ao Velho Testamento, porque sabemos, faz parte ele de quase toda a parte religiosa dos judeus, e você bem o sabe disso, né? Então, eu queria sim lhe perguntar, né? Para as pessoas espíritas e não espíritas, que agora estão nos vendo aqui, por que eles deveriam comprar ou adquirir este livro? Por que eles deveriam estar nos ligando para participarem da aquisição desse livro? Por que, Vladimir? Qual a importância disso? Todo livro é conhecimento, é cultura. E nesse tema que nós focamos, que é sobre o Velho Testamento, é uma leitura tranquila, suave, com informações reduzidas, dando uma abrangência de cada assunto, de cada fato. E aqueles que tiverem interesse, gostarem do tema, são vários temas, que gostarem do assunto, poderão se aprofundar, porque todas as informações estão ali contidas para que ele mergulhe de fato na história. Mas cada tópico dá um conhecimento bem amplo
do assunto. E, como eu disse, muitos dos assuntos e muitos detalhes desses assuntos não são do conhecimento do público. Outros assuntos são, mas não sabem o porquê que hoje nós temos alguns hábitos ainda com raízes milenares assentadas naquilo que é considerado como as velhas escrituras ou o livro da lei. Então, eu quero, assim, ver se eu também estou entendendo, né, Vladimir? Este seu livro aqui nos faz retornar um pouco ao conhecimento do Antigo Testamento. Como dissemos, está, de alguma forma, envolvido o conteúdo do povo judeu, né? O povo judeu, de um modo geral, é seguidor do Antigo Testamento, né? E aí vemos isso nas escrituras, que eles chamam nas leis deles, né? E você está tentando nos dizer que nem tudo foi dito a eles naquela época, conforme a sua pesquisa. Como você fez essa pesquisa? Você pode me dizer? Não. Eu acho que está havendo um equívoco. Não que nem tudo tenha sido dito, falado naquela época. Isso que eu quero saber. Não, isso. O contido no Velho Testamento, nem tudo que está inserido, que está dentro desse assunto do Velho Testamento, é do conhecimento da atualidade. Tem muitos fatos que não é só relacionado com o espírita, mas os cristãos de um modo geral. Muitas vezes as leituras que interessam são feitas nas próprias igrejas, não propriamente católicas, mas cristãs também, que abordam o Velho Testamento. Nem tudo é lido, nem tudo é detalhado. Geralmente é focado, é falado aquilo que interessa à comunidade. Tem muitas coisas que as pessoas usam hoje, esses recursos, sem saberem que eles estão vindo daquela época. Pode me dar algum exemplo? Sim, nós citamos, por exemplo, aqui no livro, a questão da lentilha. Poucos sabem que o prato de lentilha, especialmente no final de ano, é um dos pratos da ceia natalina, ou nesses dias dedicados ao nascimento do Cristo, mês de dezembro. Esse prato recheado com outros ingredientes, ele traz ali uma perspectiva, um interesse relacionado com o dinheiro. Porque isto vem de Jacó na questão da partilha, do direito da primogenitura que foi trocada por um prato de lentilha. Nós temos, por exemplo, a quarentena. A quarentena é uma situação que em Jundiaí ela já está, vamos dizer, não praticada, ultrapassada na nossa região, mas no resto do Brasil não. Nós temos cidades, não só em outros estados, mas neste mesmo estado de São Paulo, que ainda se usa o afastamento do serviço, o impedimento de banhos, o emprego da canja e o afastamento de todas as atividades por 40 dias, que é um período em que a mãe, a parturiente, permanece em razão do nascimento. E isso é previsto em um dos livros, exatamente naquele em que os judeus seguem, que fala da quarentena. Havia uma diferença para nascimento de menina e menino, mas que para nós ficou convencionado 40 dias. Era um período de afastamento em que a mulher se abstinha de uma série de coisas. E nós temos, por exemplo, os altares, o uso das roupas dos sacerdotes. Tudo isso vem lá de trás, não vem de cristianismo ou do cristianismo, vem do Velho Testamento. E quando nós falamos em Velho Testamento, nós falamos do compromisso, da aliança que Deus fez com a humanidade da época através de Moisés. Por isso que nós dizemos a Arca da Aliança, onde estão ali as tábuas da lei, estavam as tábuas da lei, e era o compromisso que Deus fez com a humanidade da época. E o Novo Testamento, que é o advento da vinda de Jesus, um novo período, que foi o compromisso também de uma outra aliança, da nova aliança, que Deus fez com a humanidade através de Jesus. Então são fatos que hoje fazem parte da nossa cultura e nem todos sabem o porquê dessa ligação com o passado. Muito bem, vamos abrir aqui uma parte. Liciane de Campos,
Boa noite, Liciane, obrigado pela tua participação. Você está nos parabenizando pelo programa, muito obrigado, de verdade, né? E você gostaria que um dia o nosso programa fosse com mais tempo, não só meia hora, né? Que meia hora é um tempo curto. E viu, Liciane, não sei se você já sabe, o nosso programa agora está nas ondas da internet, estamos aí também participando no www.tvjapi.com.br. Esse programa mesmo está sendo ao vivo a todos vocês que em qualquer lugar do planeta podem nos acessar e participar conosco, nos vendo, assistindo o programa ao vivo. E quando ele estiver sendo repetido, você também poderá vê-lo. Mais ainda, esses programas estão gravados, né, no nosso Facebook, e aí você poderá também acessar e assisti-los quantas vezes quiser. Olha que bacana. É também a TV Japi entrando nesta era da informática em que há uma comunicação. Visto que esse programa é de comunicação, não só o nosso programa, A Vida Continua, mas também toda a programação da nossa TV Japi. Liciane, obrigado pela sua participação, viu? Você vai concorrer no fim do programa a um dos livros. Se não houver muitas ligações, olha que legal, eu depois ligo para você ir retirar o livro lá no meu consultório. Estamos num papo aqui muito agradável com o nosso Vladimir, porque ele nos escreve um livro bastante fácil de entendermos, aonde ele mostra e está tentando nos dizer, e eu estou percebendo que é isso, que o cristianismo, ele, propriamente dito, ele não está envolvido com o Antigo Testamento. Todos esses rituais que nós vemos, e ainda nos dias de hoje, os paramentos, todos esses rituais de outras religiões denominadas cristãs, em verdade, não estão no nascimento da humildade, da situação extremamente simples que o cristianismo, no seu Novo Testamento, na sua nova lei, veio nos trazer. E sim, eles estão baseados no Antigo Testamento, em toda aquela ritualística. Se eu estiver errado, o Vladimir irá me corrigir, mas estão relacionados àquela ritualística do Antigo Testamento, desde os paramentos, dos vestimentos, dos altares, da maneira como se colocavam as orientações, e que hoje ainda eu vejo, e você também, porque basta nós assistirmos alguns programas e nós vamos ver isso, e que hoje ainda vemos em alguns programas como dizendo ser do Cristo. E estamos aqui para dizermos, não, isso já existia antes de Jesus, não é? Antes, a não circuncisão, por exemplo, que Paulo, apóstolo de Jesus, pós-morte de Jesus, vem a nos orientar, não tem nada a ver com a circuncisão judaica, porque ela se permite e se estabelece até hoje, não é? E isto é uma maneira de uma posição, de uma postura filosófica, religiosa, envolvida no Antigo Testamento, que podemos até perguntar um pouquinho para o nosso querido, né, Vladimir, a respeito da circuncisão. E aí? Antes desse assunto, eu queria voltar na questão de práticas antigas que estão vigorando, em pleno vigor. Aliás, são festas queridíssimas e muito participativas. A Páscoa é um exemplo. A questão da Páscoa, ela transcende a presença de Jesus, ela vai muito lá atrás e refere-se sim à saída do povo hebreu, que é o povo judeu, que na época estava subjugado, submisso ao Egito.
Agora, essa questão do respeito ao Velho Testamento, não há nenhuma crítica nesse sentido, nós apenas fazemos um divisor de águas muito sério, porque se a nossa religião não é dos judeus, não é o judaísmo, não tem o porquê esse apego aos termos do Velho Testamento. Tanto que os judeus, eles seguem apenas 5 livros do Velho Testamento. E exatamente esses 5 livros são atribuídos a Moisés. Foi Moisés que os escreveu. Isso o cristianismo também entende. São 5 livros dedicados a Moisés. Afora esses 5 livros, os judeus também não levam em consideração os outros livros inseridos que constam no Velho Testamento. São só 5, que é o Gênesis, o Êxodo, o Números, Levíticos e o Deuteronômio. Levíticos porque foram os filhos de Levi que estão relacionados com Jacó, que foram incumbidos, foi o povo determinado a proteger, a dar guarnição à Arca da Aliança, que é a arca que trazia, como já foi dito, os escritos. São as 2 tábuas, as 2 pedras que Moisés diz ter recebido de Deus. Claro, não importa, não vamos detalhar ou entrar numa abordagem dessa questão. São as 2 tábuas, aliás, as tábuas da lei foram oferecidas 2 vezes. Na primeira oportunidade, Moisés, ao descer do Monte Sinai, ele estava se demorando, o seu irmão Arão, incomodado também com a demora e pressionado pelo povo que o aguardava lá embaixo, recolheu as joias, fez um bezerro de ouro para a adoração, que é outra coisa que até os tempos atuais são feitos, adoração e muito emprego de ouro. Isso até hoje nós vemos que enriquecem os templos. E acabou quebrando as 2 pedras, então, nesse bezerro. E esse plano invisível forneceu, então, a Moisés 2 novas tábuas da lei, 2 novas pedras. Então, são esses 5 livros que os judeus seguem. Não tem o porquê nós seguirmos que não dizem, os livros não dizem respeito ao cristianismo. Nesses 5 livros, inclusive, é abordado a questão do dízimo, não na forma do dízimo como nós estamos acostumados a ver, mas sim uma situação especial em que determinado cultivador, determinado proprietário de uma área rural, satisfeito com a liberação de um parente seu pela intervenção de um determinado rei, compensou esse soberano com parte de sua colheita. É uma forma gentil, agradável de ele reconhecer a participação do soberano em benefício de um seu parente. E aquilo que interessa, naturalmente, para os dias de hoje, é pensado e citado como norma de conduta, que não tem nada a ver. A mesma questão eu abordo aqui o sábado. O sábado, no Velho Testamento, era guardado. Não sou contra, absolutamente. Não há uma crítica sequer no livro, e nem pessoalmente eu faço nesse sentido, abordando a questão do sábado. Mas, para os cristãos, o uso de qualquer dia, a atividade em qualquer dia, é uma atividade sagrada, mesmo porque o próprio Jesus mencionou isso em sua passagem pela terra, quando ele foi questionado no atendimento de sábado, perguntando se uma pessoa sofre uma queda, se ele cai, você não vai levantar o seu irmão apenas por ser sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, essa questão tem que ser respeitada. Como nós não pertencemos ao judaísmo, não temos nada a ver. Se fôssemos, estaríamos enquadrados na sequência, nesse segmento de respeito e de obediência. A questão que você abordou da circuncisão, essa questão, até hoje, ela faz parte, porque ela faz parte desses 5 livros. Inclusive, o sacrifício dos animais obedece a uma certa ritualística. Também não vai nenhuma crítica. Os judeus agem dessa forma, porque esses 5 livros fazem parte da Torá, e é o que os judeus seguem. Claro que esses 5 livros, Torá, associados ao Talmud, o Talmud é uma complementação. São os judeus veteranos que foram, ao longo do tempo,
fazendo anotações e servem como norma de conduta. Essas normas de conduta são associadas aos 5 livros de Moisés. E nós temos lá o sacrifício, os animais que podem ser consumidos, e nós temos o problema da circuncisão, que isso, até os dias atuais, é um assunto levado em respeito, em consideração. O judaísmo é como o cristianismo, ele tem muita ramificação. Nós temos o cristão, o espírita é cristão, o católico também é cristão, e incontáveis outros segmentos religiosos também com a mesma abordagem do Evangelho do Novo Testamento. São cristãos, como o judaísmo. Eles são... há uma subdivisão gigantesca também. Entendo, e é bacana essa aula que nós estamos tendo nessa noite, não é? Onde nós temos aqui um pesquisador, alguém que de fato foi em busca desses conhecimentos, né? Mas é legal você também perceber quantas vezes foi dito aqui, respeitando, né? Há um respeito muito grande para aqueles que cultivam o hábito do Antigo Testamento, onde gostam de ler todos os livros, não só aqueles 5 livros citados agora há pouco aqui, não é? Aonde se buscam falar sobre as orientações que estão naqueles antigos livros, não é? Mas que dão uma denominação de um templo cristão. E é aí que nós fazemos essa abordagem, mostrando que, de fato, isto antecede Jesus. Isso é antes do Cristo. Portanto, isso não poderia ser sequer comparado com o Cristo. Olha, quer ver um exemplo disso? Jesus separou, num certo momento em que ele estava na sua pregação, e foram apenas 3 anos, ele separa 70 duplas de pessoas, 70 duplas, Paulo de Tarso nos conta isso na sua bibliografia. Ele separa 70 duplas e diz a essas duplas para irem pregar a boa nova. A boa nova eram os conhecimentos novos que ele, Jesus, estava trazendo para a humanidade. Não aquela nova que já não era mais nova, né? A antiga nova lá atrás. No entanto, vemos hoje pessoas que se apegam a essa palavra do Cristo, vá pregar, ide e pregai, né? Só que pregam o Antigo Testamento. Não pregam a boa nova de Jesus. Pregam o Antigo Testamento. Jesus não havia pedido para pregar o Antigo Testamento. Exato. Muito pelo contrário. Ele havia, porque o Antigo Testamento já fazia parte, e Vladimir pode me corrigir a hora que ele quiser, já fazia parte dos costumes daquela época. Então Jesus, imagine, àquela época, pedindo para que você perdoasse o seu inimigo, amasse o seu inimigo, não condenasse mais, não julgasse ao seu próximo, pois à medida com que julgardes, vos hão de julgar também. Olhar primeiro o teu erro, o teu equívoco, e depois olhar o do semelhante. Amar ao próximo, como a si mesmo se deve amar. Notem que essa colocação do Cristo nas orientações, na boa nova de Jesus, é diferente, e muito diferente. Rodrigo, acho que temos uma outra perguntinha lá, não sei. Pergunta lá para a Luana. Há uma colocação diferente do Antigo Testamento. Então, encontramos, e eu acho magnífico, fantástico mesmo esse trabalho do Vladimir, porque o que acontece, gente? O espírita, ele está totalmente baseado nos ensinos morais do Cristo. Nos preocupamos com os ensinos morais de Jesus, porque nos ensinos morais do Cristo, nós não encontraríamos essa diferença em que ele acabou de nos citar. Muitos cristãos agindo diferentemente um do outro,
porque não estão baseados tão somente nos postulados morais do Cristo, e sim em toda uma outra situação de Jesus, não é? Tem mesmo outra pergunta? Não? Tá, só para o sorteio. Então, precisaria dizer isso para vocês, que esse trabalho que o Vladimir nos oferta hoje, ele também vai poder ser encontrado em livrarias, né, Vladimir? Gostaria que você falasse sobre isso, porque hoje a gente sorteia 3 livros. Aí amanhã o pessoal vai continuar assistindo o programa e vai dizer onde então que eu gostaria de ler esse livro. Aonde eu vou encontrar esse livro? Fica à vontade, Vladimir. Ele está à disposição na livraria Conhecer, Rua Zacarias. Está no shopping, no nosso shopping. Maxi Shopping? Maxi Shopping, em que exato. lugar exatamente? Está naquela banca de jornal do Marcos. A banca dele ali parece que mudou de lugar, passou lá para o primeiro andar, na sala de alimentação, na praça de alimentação. Na praça de alimentação? Isso. Ah, muito bem. E nós temos no Carrefour também, ali na charutaria, tem uma dependência ali, estão com livros também, alguns livros espíritas. Também nesses 3 lugares poderão ser encontrados. Agora, você frisou bem a questão do Velho Testamento, não há crítica, mas há distinção sim. Essa distinção é séria e distinção sagrada. Não há nada que impeça conhecer, como o próprio Paulo de Tarso disse, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não diz respeito aos postulados de Jesus, às normas que Jesus deixou. Quem quer segue, quem não quer se abstenha. Por isso, Jesus deixou claro, não vim mudar as leis. As leis não foram mudadas, porque as leis são unas, são únicas. Jesus apenas corrigiu aquilo que deveria ou que poderia, à época, ser corrigido e colocado dentro dos trilhos ou próximo dos trilhos, dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Ele veio para essa finalidade e cumpriu a sua parte muito bem aqui na Terra. Muito bem, Vladimir, é verdade. Então, espero ter percebido bem onde você poderá adquirir esse livro, não é? A gente, nos próximos programas, pode voltar a citar isso para você. Você pode adquirir esse livro, porque Jesus não veio modificar as leis de Deus. É muito importante nós frisarmos isso. As leis de Deus são imutáveis. As leis dos homens são alteradas, não é? Altera-se com o tempo, altera-se de uma civilização para outra civilização, o que numa pode, na outra não pode, o que numa é corrigido com, por exemplo, uma pena de morte, a outra não é? O que para uma é pecado, a outra é lícito, não é tão ilícito, né? Um exemplo básico disso, o aborto. Em alguns países do mundo, ele é lícito, ele é permitido até determinada época da gestação. Em muitos outros países, ele está criminalizado, ele não está descriminalizado, com exceção a algumas situações. Mas na maioria das situações, ele é crime. Então, é nisso que nós estamos falando, porque estas são as leis dos homens. Quando nós estamos com as leis de Deus, essas são imutáveis. Por isso, Jesus, como disse Vladimir, afirmou com todas as letras: eu não vim modificar a lei de meu Pai, a lei do Pai, do Criador, porque são leis imutáveis, soberanas, justas, antes de qualquer outra coisa. E eternas. Então, isso, não se aperfeiçoam, elas já estão perfeitas. Já estão perfeitas, são eternas. Não tenho mais o que aperfeiçoar, não é? É que os homens ainda, aqui na Terra, todos nós, ainda nos baseamos, infelizmente, nas leis humanas e queremos divinizá-las a ponto de Deus. E aí cometemos equívocos tremendos, perseguições, guerras, holocaustos terríveis, cada um fazendo do seu jeito, não é? Mas o verdadeiro cristão é aquele que está baseado nas leis morais de Jesus. E como esse mês de dezembro é o mês do Cristo, por isso tão pertinente o convite que fizemos ao Vladimir de estar aqui conosco.
Vocês que ligaram para nós, que participaram do programa, eu irei ligar para vocês, isso, e vocês poderão ir retirar o livro lá no meu consultório. Eu vou passar o endereço e vocês vão poder retirar esse belo livro lá no consultório. O nosso horário já terminou. Como disse a nossa ouvinte agora há pouco, o nosso tempo de programa é muito curto, passa rápido. A gente começa a falar um pouquinho, quando veja, acabou. Então eu gostaria das considerações finais e rapidinhas também do nosso Vladimir. O meu agradecimento em nome do programa Vida Continua, em nome da TV Japi, a sua presença de novo conosco e as suas considerações finais, Vladimir. Obrigado a você, Ari. Não, é um prazer. É uma satisfação, e a você, ouvinte. Obrigado por esta oportunidade, como já foi dito no início, de adentrarmos ao seu lar e poder deixar com você as mensagens de paz, as mensagens de amor. Muito obrigado. Da nossa parte, mais uma vez, muita paz ao seu lar. Jesus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo programa. Aqui estaremos com muita alegria te aguardando. Até lá. Muita paz.